Olá, meus amigos, mais uma vez juntos, alegria em estar com você para compartilhar com você a palavra de Deus nesse momento de culto. Seja bem-vindo para o nosso encontro, que Deus abençoe para nós essa oportunidade que temos de refletir hoje, nesse tempo de Epifania, sobre uma luz na escuridão. Esse é o nosso tema de culto para o dia de hoje. Sejam bem-vindos então para essa oportunidade de poder significar a nossa caminhada como filhos de Deus, que precisamos fazer as nossas epifanias, precisamos trazer a palavra de Deus para o alcance, o olhar e os ouvidos das outras pessoas com quem nós convivemos. Que sejamos abençoados na reflexão dessa grande responsabilidade de sermos uma luz também neste mundo que vive muitas vezes em escuridão. Nós vamos agora sair do caminho da nossa escuridão, marcada pela presença do pecado em nossa vida, para o caminho da luz, marcado pelo perdão que Deus oferece para cada um de nós. E isso se dá pelo nosso arrependimento, pela nossa confissão e pedido de perdão. Te convido então a fazermos este caminho de luz para o altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos mais uma vez na Tua presença, neste culto, diante do Teu altar, buscando o perdão para todos os nossos pecados, buscando a graça e a salvação, buscando junto a Ti as forças que precisamos para permanecermos nos caminhos de luz que Tu nos colocaste através do nosso batismo. Concede-nos, a Deus, verdadeiro arrependimento por todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Dá-nos o Teu perdão e habilita-nos pelo Teu Espírito Santo para podermos compartilhar esse perdão e possamos construir novos caminhos que nos mantenham mais conectados contigo. Pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para você que está arrependido dos seus pecados, eu anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoou todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos agora com o compartilhamento da primeira parte da Palavra de Deus para o dia de hoje, do livro de Salmos, no capítulo 27. Vamos então acompanhar essa leitura. Salmo 27, versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem piedade, tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irritado comigo. Não rejeites esse teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Essa é a palavra do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus enviou seu Filho para nos salvar, do pecado libertar. Temos a certeza que Ele nos livrou, sobre a morte triunfou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tu que agora sabes deste seu perdão, sentes pelo teu irmão. Vai então e ensina, Cristo é salvação, que tira da escuridão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em Isaías capítulo 9, versículo 1 a 4, nós encontramos o texto do Antigo Testamento de hoje. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra de todas as tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra onde fica ao lado leste do rio Jordão, isto é, a Galiléia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre todos os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo fato que tens feito, pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava. Assim como no passado, acabaste com os midianitas. Esta é a palavra de Isaías para hoje. Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos seus, leva-os para os céus. Em aperto e dor, mostra o teu favor. Quando vem a desventura, o teu filho não murmura. Pelas aflições, vamos às mansões. Quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência. Faze-nos fitar o celeste lar. Vem nos conduzir ao feliz porvir. Não nos deixe sem amparo, no caminho agreste amaro. Fim da vida aqui, leva-nos a ti.
texto da epístola de hoje, nós encontramos a palavra de Paulo à comunidade de Corinto, na primeira carta, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 18, que diz assim: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanas e sua família, mas eles não lembram de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar linguagem de sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos salvos, é o poder de Deus. Essa é a palavra da epístola de hoje.
Em Mateus capítulo 4, 12 a 25, temos o evangelho de hoje, que diz assim: Quando Jesus soube que João tinha sido preso e foi para a região da Galileia, não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos pecados, porque o reino de Deus está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. E Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus as pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por espíritos, por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia, das regiões que ficam do lado leste do rio Jordão. Esse é o texto do Evangelho de hoje. E agora nós vamos falar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos aí agora abrir os textos desse final de semana sob o tema Uma Luz na Escuridão. Vamos partir então do texto do Antigo Testamento de Isaías, lá no capítulo 9, versículo 2, que diz o seguinte: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Este é o versículo de partida para nossas reflexões deste dia. Do que será que está se tratando nessa palavra? Isaías está se referindo a quê, se nós vamos aplicar essa palavra hoje para nós? Isaías está prevendo, está profetizando algo que na época dele ainda estava longe de acontecer. Para nós, já aconteceu faz tempo. Mas a gente pode entender, pela compreensão da profecia e pela extensão da profecia de Isaías, que Isaías está falando de Cristo, está falando da luz de Cristo. Natal. Nosso Natal acabou de passar. A festa da luz. Para nós esse é o significado do Natal. Festa de luz, festa de som, festa de cores, festa de alegria. É o Senhor do Natal que está sendo referido aí quando Isaías está falando sobre luz. Isaías mesmo chama ele de príncipe da paz, Senhor das luzes. Ele vem por causa de todas as pessoas e vem como luz para todas as pessoas. Deus lança essa luz através de Cristo para dentro do mundo.
E Isaías, ele fala especificamente daquele povo da Galileia, dos pagãos. Para estes a luz vai brilhar, estes que estão na escuridão do paganismo, daqueles que não estão conectados com Deus, daqueles que não estão ligados com Deus. Especialmente para estes a luz vai brilhar. Uma luz brilha na escuridão, a escuridão dos que não estão com Deus, dos que estão separados de Deus. Hoje nós festejamos, como disse, esse Natal para nós é a festa das luzes, e ele acabou de passar. Nós estamos agora no tempo da Epifania, ainda lembrando as coisas do Natal bem pertinho de nós. E isto é para inspirar-nos, esses textos agora vêm nos inspirando, para que possamos pegar estas luzes do Natal e projetar agora caminhos para outras pessoas e para nós mesmos, iluminando o caminho com a luz da mensagem daquele Cristo que veio no Natal. É tempo de esperança, é tempo de renovação, é tempo de alegria. E isto tudo que Deus traz dentro desse pacote de Natal para nós é para dar significado à nossa caminhada, não é para ficar ali, ser guardado e esquecido. É para exatamente nós nos movimentarmos em torno dessa alegria e com esta esperança e com esta fé que foi revitalizada pelos acontecimentos do Natal. É Deus olhando para toda a humanidade e manifestando para toda a humanidade o seu grande amor. E essa manifestação não pode apagar, não pode simplesmente ser desligada. Como nós desligamos os pisca-piscas dos pinheirinhos de Natal e tiramos as luzes coloridas, não podemos fazer isso com a mensagem, com aquilo que Deus fez dentro dos nossos corações, da nossa mente, da nossa vida. Isso é para ficar aceso, isso é para ficar ligado, é para ser luz para o mundo. Agora nós estamos nessa epifania, esse tempo de epifania, que como a gente já falou no culto passado, é o tempo de manifestação, o tempo de mostrar, o tempo de publicar, de trazer para fora aquilo que Deus fez acontecer dentro de nós. E essa publicação ela é urgente, precisa ser feita. E vai ser feita por aqueles que foram iluminados, por aqueles que foram tocados pela palavra, por aqueles que viveram a luz, que desfrutaram a luz. E aí eu começo com uma pergunta para você. Como está a sua luz? Esta que foi reabastecida, que foi carregada agora no Natal. Como está? Está forte? Está média? Está fraca? Como é que estão as tuas ações, os teus pensamentos, aquilo que Deus fez dentro de ti, como é que isso está funcionando ainda dentro de ti? E como que tu está lidando com esse tipo de coisas? Se a gente vai pensar em luz e trevas, a gente procurando ali na Bíblia, rapidamente a gente vai achar o que significam as trevas. Paulo fala disso em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 e 20, das obras das trevas. E é bem fácil para a gente saber onde é que a gente está, se nós estamos na luz ou estamos nas trevas. Paulo descreve, olha lá o que ele diz lá. Caminho das trevas: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com estas. Essas são as obras das trevas, enumeradas por Paulo em capítulo 5, versículo 19 e 20 de Gálatas. Paulo está denunciando para as pessoas, olha, isto não tem a ver com a luz, isso tem a ver com as trevas. Essas são as coisas que as pessoas praticam, mas precisam esconder, porque não pode ser trazido para a luz, porque não é construtivo, não é pedagógico, não é instrutivo, não é bom, não faz parte das coisas de Deus. São obras das trevas. É por aí que o ser humano se engana, é por aí que o ser humano se confunde e é por aí que o ser humano se destrói também. Esse caminho não serve para nós. Nesses caminhos não há luz. O apóstolo Paulo é claro em falar isso. E aí, diz lá no versículo 9, voltamos para Isaías: o povo que andava nestas trevas viu uma forte luz. Aqueles que são chamados de pagãos, que viviam nesse tipo de ação que acabamos de enumerar aqui com Paulo, já no tempo de Isaías também já havia pessoas que estavam assim confusas. E para estas pessoas que viviam nessas confusões espirituais, que brilhou uma forte luz, é que Cristo veio para trazer para essas pessoas. Quando a luz brilhou sobre eles, diz lá no versículo 6,
aumentou a sua felicidade. Eles se alegraram pelo que Deus fez por eles, lançando sobre eles a sua luz. Eles tiveram novos significados, eles tiveram novos entendimentos da sua própria condição existencial e daquilo que Deus queria para eles. Esse foi o efeito da luz. Deus iluminou o caminho deles, para que eles parassem aquelas atitudes das trevas, aquelas obras das trevas e encontrassem felicidade. Versículo 4 de Isaías diz: eles estavam presos a correntes que foram arrebentadas. O inimigo que os dominou, ou que os dominava, foi vencido. A luz de Deus arrebentou as correntes que mantinham as pessoas nas trevas e na escuridão. E até hoje, a luz de Cristo tem esse poder de nos libertar das nossas próprias trevas, dos nossos próprios caminhos de escuridão, das nossas próprias atitudes pagãs, das nossas próprias fraquezas de fé, que são comuns a cada um de nós e que nos tornam vítimas, muitas vezes, ainda hoje. Para nós que somos esses que lutam e que resistem ao pecado, a luz de Cristo é libertadora. Deus desfez o poder do mal e do dominador também, daquele que promove o mal. Deus estancou o poder do dominador e trouxe caminhos de liberdade. O príncipe da paz traz um novo tempo, que é o tempo da luz. E é nesta luz que Deus chama todos aqueles que estavam na escuridão, para que venham para o caminho de luz. Nós também temos as nossas trevas. Também temos as trevas das quais precisamos ser libertados, nossas escuridões. Caminhamos como pessoas que ainda estão em trevas e vamos tendo o compromisso de buscar a luz para nos libertarmos dessas trevas e assimilarmos e abrirmos espaço para as coisas de Deus, para que entre a luz dentro de nossas mentes, nossos corações, e transforme o nosso viver e nos transforme e nos torne luzes para dentro do mundo onde vivemos. O apóstolo Paulo, quando ele está falando no texto da epístola de hoje, lá com a comunidade de Corinto, ele fala um pouco sobre isso também, lá no capítulo 1, versículo 10, ele diz que não haja divisões entre vocês. Divisões são coisas das trevas. Sejam completamente unidos em Cristo, isso é coisa da luz. Unidos em pensamentos e intenções, isso é característica da luz. O povo de Deus vive em busca de harmonia e não de desarmonia, de conflito. Nós vivemos e precisamos viver e temos o chamado de Deus para vivermos em amor, paz e perdão que harmonizam as relações humanas. A igreja de Corinto vivia tempos de muitas dificuldades, tempos de trevas, muito puxa-puxa para um lado e para outro, divisões entre quem era de um, quem era de outro. Eles tinham 3 ou 4 pastores, cada um queria ser de um outro pastor. E o Paulo diz: graças a Deus que eu nem batizei nenhum de vocês aí, porque daí vocês iam dizer então que o meu batismo é melhor que o dos outros. Então Paulo está assim preocupado com esse puxa-puxa dessa comunidade, porque eles estão dentro da luz, mas não param de teimar com os atos de escuridão. Eles insistem em voltar para os seus atos de escuridão e para suas teimosias, e para suas brigas, e para suas rixas, e para seus desentendimentos, seus falatórios, suas fofocas e tudo aquilo que acontecia dentro daquela comunidade, que era muito problemática. E ele diz então: em nome de quem vocês foram batizados? O apóstolo Paulo fala: vocês não foram batizados em nome de Cristo? Pois é, Cristo só tem um, então não tem por que ter divisões. A luz só tem uma, é a luz de Cristo. É nessa luz que todos vocês estão. Então vamos lá, vamos parar com esse movimento de separação e vamos buscar essa união em Cristo. Diz no versículo 17, Paulo: cuidemos para não tirarmos o poder da morte de Cristo Jesus. Daqui a pouco não temos mais outros motivos, nós estamos brigando por tanta coisa que a morte de Cristo vai ser a coisa menos importante. E não podemos fazer isso. Aí estaremos apagando a verdadeira luz. Ficaremos nas trevas, apagaremos a luz, se tirarmos o poder da morte de Cristo. E o poder da morte de Cristo é para todas as pessoas que estão aí, para todos os que sentam nos bancos das igrejas, para todos os que vivem nos caminhos de escuridão deste mundo. A palavra de Cristo está para todos. Nossa luz é o Evangelho, e é em torno dele que precisamos existir e que a igreja precisa existir. Então o convite que a gente está recebendo agora, através desses textos, é que voltemos sempre para os caminhos da luz, os caminhos do Evangelho de Cristo. E só tem um caminho aonde essa luz brilha, que é o caminho de Jesus, é o líder, onde Jesus é o chefe, onde Ele é o Senhor.
E aí a gente vai agora dar mais uma olhada lá para Davi, no Salmo número 27, no Antigo Testamento. Davi fala, né? Deixe-me viver na tua casa todos os dias da minha vida para eu sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Olha o pensamento de Davi. Eu quero estar na tua casa para me encontrar com a luz, para sentir a presença tua, para sentir o poder da tua presença. É isso, por isso que eu busco a igreja, por isso que eu busco a tua casa. Eu quero estar aí no meio deste povo, porque esse povo vive na luz e eu quero viver nessa luz. A ideia é que cada um de nós possamos viver em um ambiente de luz. Um ambiente onde a palavra de Deus é que clareia os pensamentos. Que possamos desfrutar dos benefícios desta luz e não sejamos como o povo que anda na escuridão se perdendo, não sabendo para onde vai. Que possamos voltar dos nossos caminhos de trevas e pecados através do nosso verdadeiro arrependimento, como fizemos no início deste culto, voltarmos à graça de Deus, voltarmos à paz e harmonia com Deus. Que o nosso trabalho, nosso lazer, nossa escola, nossa faculdade, o estágio, a praça, a praia, onde quer que estejamos, sejam espaços onde possamos manifestar a luz de Deus, onde possamos viver como quem vive na luz. Possamos viver como aqueles que vivem dentro do templo na presença de Deus. Que possamos levar luz por onde andamos e que façamos, cada um de nós, a epifania do Evangelho de Cristo, para que a luz brilhe diante do mundo. Caminhos de luz. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo continua falando com a congregação de Gálatas, agora vai falar sobre as luzes. Antes ele falou sobre o que eram as trevas, agora ele vai fazer o que são a luz, o que são as luzes. E no capítulo 5, versículo 22, ele diz: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Essas são as marcas da luz. Em contrapartida, aquelas outras marcas que anteriormente falamos, que são as marcas das trevas. Isso é o que a luz do Evangelho produz na vida de cada um de nós. Essa é a luz brilhando em nossas vidas. Jesus disse que essa luz é como uma vela no escuro. E também diz lá no capítulo 5 de Mateus que ninguém acende uma vela e bota um balaio em cima. Pelo contrário, se acende a vela e coloca no lugar mais alto da casa. Assim deve ser a luz de vocês, diz Cristo, que brilhe, não escondam essa luz, que ela brilhe, que todos vejam, que todos saibam quem é você, o que você faz, o que você pensa, o que você sente, e que, tomara Deus, que o que você faz, pensa e sente, esteja de acordo com a luz de Deus. Para que você, ao levantar a sua voz, levante e grite bem alto, mas que saiam coisas boas, mensagens edificantes, coisas que fazem bem para a humanidade. E que o teu grito não seja de guerra, de destruição, de ódio, de maldade, mas que seja de luz, que seja para o bem. Jesus disse que essa luz precisa brilhar, precisa ser colocada no lugar bem alto. Diz ele, em capítulo 5, versículo 16 de Mateus, assim brilha a vossa luz diante de todas as pessoas. É como um prisma colocado numa janela. Lá de fora entra a luz do sol no prisma e o prisma replica para dentro da sala raios coloridos iluminando e deixando muito bonito todo o espaço interno. Assim também deve ser a nossa vida. Cristo brilha e nós somos o prisma que transforma o mundo pela luz de Cristo, que projeta novas luzes a partir da luz de Cristo. E os nossos pensamentos são agora iluminados por aquela luz que vem de lá. As nossas palavras são iluminadas pelaquela luz. Os nossos sentimentos são iluminados por aquela luz. Nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo e expandimos a luz de Cristo e iluminamos e transformamos e tornamos mais belo o mundo onde vivemos. Como aquela sala que ficou mais bela pela projeção da luz do prisma que está lá na janela. Epifania é tempo de fazer a luz brilhar nas trevas. Somos, assim, iluminados por Deus para esse espetáculo. Não podemos fechar a janela, porque impediremos a entrada da luz e não teremos o que projetar para lá. A janela do Evangelho deve ficar aberta e nós precisamos ficar nessa janela para receber o poder do Evangelho. Jesus desafiou no Evangelho de hoje, ele fala lá com Pedro, André e Tiago e João a serem pescadores de gente, iluminando o caminho das pessoas, iluminando com a palavra. Jesus andava ensinando, diz lá o texto, ensinando a boa notícia da salvação. Grandes multidões seguiam e viram esta luz brilhar dentro do mundo.
E aí vem a pergunta: como está a sua luz nesta epifania? Como está o seu brilho nessa epifania? Você tem vivido mais para trevas ou mais para a luz? O convite: seja luz, produza alegrias, anuncie o perdão, celebre a vida e a salvação. E você estará sendo luz com Cristo dentro deste mundo. Amém. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar e a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Eu quero transmitir. Chegamos agora ao abraço para os nossos aniversariantes da semana. E nós vamos lembrando no dia 16 de janeiro, aniversário da Sabrina Santos. No dia 18 de janeiro, Irma Ruf de Souza. Dia 20 de janeiro, Marlene Quadro Brás e Dona Elza Krebs. Esses são os nossos aniversariantes. Para vocês, então, nós levamos o nosso abraço e o desejo de que Deus abençoe e proteja cada um, permitindo que possam realizar seus sonhos também e desfrutarem da proteção de Deus na sua caminhada. Estamos também orando pela saúde do Ramires, que continua ainda em situação bastante delicada, para não dizer grave, hospitalizado ainda, sem perspectiva de alta.
pedindo que Deus esteja presente lá com ele, com a Silvia, tornando possível aí a passagem por esse momento tão difícil e tão complicado pelo qual eles estão passando. Então, Silvia, Ramires, para vocês o nosso abraço, a nossa solidariedade e o desejo de que Deus multiplique para vocês a presença dos anjos e a força que vem deles para cada momento desse tempo que vocês estão passando agora. Que sejam protegidos e abençoados pelo Senhor. Seguimos orando também pela recuperação da saúde da Sula, que já está mais estabilizado, mas ainda requer muito cuidado. E estejamos então orando por ela também. Contigo, Sula, nós compartilhamos também a nossa solidariedade e pedimos bênção e proteção para a tua vida. Seguimos orando lá pela Vera, pela sua irmã, pelo seu genro também. Continuamos orando pelo Marcelo, pedindo paz e proteção também para ele nos momentos de dificuldade de saúde dele. Que assim, através da graça e do amor de Deus, possamos seguir firmados no caminho do Senhor. Oramos agora ao Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua presença em nossa vida, que renova nossas forças e nos dá coragem para os novos desafios que a vida nos traz. Te agradecemos juntamente com os aniversariantes por mais um ano de vida e pedimos paz, proteção, amor e bondade sobre todos eles. Permita que possam sempre estarem guardados na Tua graça e no Teu poder, livres de qualquer tipo de tentação e de qualquer tipo de mal. Fortalece-os e firma-os na fé em Cristo Jesus, permitindo que eles possam, com a Tua graça e com a Tua presença, vencer também as suas limitações e serem luz dentro do mundo onde vivem. Queremos também ter um olhar especial para o seu Ramires e a Silvia, também para a Sula, para a Vera, por todos aqueles que necessitam do teu cuidado e do teu amor, o Marcelo também, que cada um possa desfrutar a tua paz, o teu amor e a tua proteção. Pedimos que os teus santos anjos estejam ao lado desses nossos irmãos, trazendo a eles prosperidade, alegria, saúde, bem-estar, recuperação na sua saúde, bons cuidados médicos, boa atenção dos enfermeiros e todo o cuidado que eles merecem para poderem recuperar a sua qualidade de vida. Concede-lhes forças, esperança, amor e bondade. Concede-lhes firmeza na fé, na certeza de que Tu estás ao lado de cada um deles, protegendo e abençoando. Tudo isso nós deixamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Agora um recadinho para você que está aí em casa e que recebe sempre os seus cultos aí. Nos próximos 15 dias agora eu estarei de férias, nós não teremos então a edição do culto online. Então que Deus abençoe esse tempinho de afastamento entre nós. Daqui a 15 dias nós estaremos novamente juntos aí. Um bom tempo para vocês. Bom tempo para todos nós. Feliz férias para quem está de férias. Para todos nós, que a bênção de Deus esteja sempre presente. Tchau, tchau. Até a próxima.